Olá, olá. Vou só dar aqui mais um tempinho para a gente entrar. Olá, minha querida, boa tarde. Boa tarde, vou dar aqui um tempinho para a malta entrar. Olá, Ana. Meus amores. Olá, Olga. Boa sexta-feira, espero que estejam todos bem, que estejam a sentir todos bem. I wear kindness. Ai, amo. Olá. Olá, Ermita. Helena. Boa tarde a todos e todas. Espero que estejam bem, que tenham tido uma semana boa. Olá, Paula. Diana. Não sei quem, não sei se fui só eu que tive uma semana maluca do diabo, se foram vocês também. Olá, Micaela. A minha semana foi assim uma loucura de trabalho e coisas para fazer e habituar-me a esta nova rotina de escola e de casa e tudo. Foi assim uma semana maluca. Olá, Marina. Hoje vamos então falar Astrana, Vernstorm, Maravilha. Olá, bem-vindos, boa tarde. Hoje vimos aqui falar de viver ao serviço da luz e dos arcanjos. Isto é um tema que eu adoro. Para as pessoas que já tiveram a experiência de marcar um postal dos anjos comigo, sabe mais ou menos o que é que são essas mensagens. Olá, Sarine. Sabe o que são essas mensagens dos nossos anjos, dos nossos guias espirituais, dos nossos arcanjos, dos seres superiores que estão aqui a tomar conta de nós e a proteger-nos. Olá, Sancha, Cat. Boa tarde a todos, bem-vindos. Olá, Inês. Tenho que dar aqui mais uns minutinhos, que é para toda a gente entrar. Olá, Ana. Então hoje vamos falar disso, vamos falar de viver ao serviço da luz, o que é que significa, vamos falar aqui de algumas técnicas de conexão com os nossos guias espirituais, com os nossos anjos da guarda, e vamos também falar da importância de fazermos essas coisas todas. Olá, Daniela. Eu costumo dizer que viver ao serviço da luz quer dizer que nós entregamos. Olá, Leia, minha querida. Quer dizer que nós entregamos o nosso destino e pomos-lo nas mãos da nossa alma, não é? Nas mãos dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos, para que nós possamos participar na nossa vida, em vez de estarmos a interferir. O que acontece é que nós, muitas das vezes, metemos-nos no nosso próprio caminho, não é? Não deixamos que as coisas aconteçam e desenrolem e se desdobrem como elas têm que acontecer, porque estamos constantemente a tentar interferir com elas pelo nosso desconforto físico, o nosso desconforto humano das coisas que nós temos que passar, não é? Quer que seja porque nós temos que sair de um sítio que não queremos sair, largar uma relação que não queremos largar, então nós estamos constantemente a criar resistência e interferência no nosso próprio destino. E depois, quando as coisas realmente começam a entrar na calha, a gente diz, se eu soubesse já tinha feito antes, não é? Mas andamos sempre a interferir e sempre a criar resistência às mudanças e às coisas que têm que acontecer connosco. Olá, Margarida. Portanto, toda a dor, o sofrimento que nós passamos, olá, Matilde. A dor, o sofrimento, todas essas emoções mais baixas que nos fazem sentir estagnados ou tristes ou deprimidos, isso é tudo uma manifestação da nossa própria resistência. Portanto, a vida é para ser vivida num ciclo de milagres, num ciclo de desdobramento espiritual, em que nós experienciamos que a nossa vida está sempre a melhorar. Se a vida não está a melhorar, é porque nós estamos a causar resistência, porque estamos a querer ficar estagnados num sítio onde já não pertencemos, ou numa relação onde já não pertencemos, não é? Portanto, é isso que é importante nós termos em mente, é que quando nós começamos a sentir esses períodos de muita intensidade, muita resistência, de muita dor, de muito pesar, é porque nós não nos estamos a permitir libertar as coisas que têm que ser libertadas para abraçarmos um novo capítulo. Portanto, eu costumo dizer que muitas das vezes o fechar o capítulo não quer dizer
que a coisa fique fechada para sempre, quer dizer que aquela fase daquela relação, ou aquela fase daquele emprego, ou aquela fase daquela casa, tem que ter um término, não é? Pronto. E é aí que os nossos anjos da guarda e os nossos guias espirituais nos ajudam muito. Olá Rita, Sininho, boa tarde. Então, o viver ao serviço da luz é realmente isso, é nós fazermos essa entrega do nosso destino nas mãos da nossa alma, com confiança, saber que nós vamos ter que passar coisas desconfortáveis, mas que elas nos vão levar onde nós temos que ir, e ao mesmo tempo estarmos conscientes de não criar resistência ao próprio processo, não é? Portanto, percebermos que há coisas que têm mesmo que acontecer e que está sempre tudo a acontecer para o nosso melhor, para o nosso propósito maior também. Agora, nós às vezes no meio do furacão não conseguimos ver como é que as coisas estão a desenrolar, mas está sempre tudo a acontecer como deveria estar a acontecer. Agora, se nós fizermos essa entrega à experiência, à lição, ao desdobramento, ao término de algumas coisas na nossa vida, então as coisas correm de forma mais amena, mais suave. E quando nós agarramos e puxamos e estamos a tentar criar resistência, então é aí que nós criamos também a dor para nós mesmos, ok? Porque nós estamos a querer ficar, quer seja em relações onde não somos respeitados, em sítios onde não somos valorizados, ou até em fases da nossa vida que já foram ultrapassadas, não é? Às vezes há amizades que com muita pena nossa, nós crescemos mais do que as amizades e depois já não conseguimos encontrar coerência e ressonância com essas pessoas, não é? Portanto, nós temos mesmo que fazer essa entrega de perceber que nós estamos sempre a ser guiados, nós estamos sempre a ser protegidos. Os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda estão sempre à nossa volta. Portanto, não há ninguém que não tenha guias espirituais e anjos da guarda à sua volta, assim como os nossos entes queridos também, que podem ser também os nossos guias espirituais. Todos nós temos guardas, anjos da guarda e guias espirituais, e todos nós temos a capacidade de entrar em contato com eles. Portanto, estas são as boas notícias. Todos nós temos essa capacidade. Vamos falar um bocadinho dessas técnicas hoje, mas eu queria fazer esta introdução realmente para perceber o que é trabalhar ao serviço da luz. É nós fazermos esse compromisso connosco mesmos de evoluir espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, na direção da nossa essência de luz, na direção do amor divino, sem a interferência do nosso ego. Portanto, nós fazemos essa entrega com muita humildade, com muita graça e com muita compaixão por nós mesmos. Olá Matilda, obrigada. Joyce. Então, para nós trabalharmos com... Eu estava a falar disso, não é? Quem já teve a experiência de receber um postal dos anjos meus, sabe que as mensagens dos nossos guias e dos nossos anjos vão sempre assim ali na mousse para falar das coisas que nós estamos a passar na nossa vida. E eles são muito específicos nas coisas que nos querem trazer. Agora, o engraçado de trabalhar com os arcanjos e com os anjos da guarda é que... Olá, Paula! É que os anjos não fazem qualquer tipo de julgamento, os nossos guias espirituais também não. Eles não fazem qualquer tipo de julgamento às experiências que nós estamos a passar. Portanto, eles não põem uma etiqueta de isto está certo ou está errado, eles têm muito respeito pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões e pelas experiências de vida que nós decidimos ter. Portanto, eles não interferem no nosso caminho, a não ser que nós os chamemos para nos ajudar, ok? Portanto, eles estão aqui, estão do nosso lado, estão sempre aqui, eu sinto os meus aqui hoje comigo também, mas eles não irão interferir na nossa vida, a não ser que nós chamemos a presença deles e que nós possamos pedir a eles que nos venham então a auxiliar naquilo. Eu dou-vos um exemplo muito concreto meu. Eu normalmente no verão... literalmente fecho a barraca, alugo a casa, eu vou-me embora e vou 6 semanas para Portugal, pego nos meus filhos e lá vou eu, pronto, e vou mesmo à aventura, vou visitar toda a gente, tudo que é família, tudo que é amigos. Este ano, com esta história toda do corona, eu estava aqui a pensar, não sabia o que é que havia de fazer. E então pedi aos meus guardas, aos meus guias espirituais que me auxiliassem numa decisão. E eu pensei, ok, eu vou pôr a casa para alugar
E se alguém, se começarem a vir pessoas para alugar, então realmente eu vou fazer a viagem. Se não vierem, então eu sei que eu tenho que permanecer aqui. E estava ainda na indecisão. E fui por acaso online no Airbnb e estava a pensar, vamos lá ver como é que vai correr este ano. E eu pus a casa online e passado 1 hora ou 2, tive logo a primeira pessoa a fazer a primeira reserva. Então estava ali o meu sinal, ok. E agora já posso ir comprar os bilhetes de avião. Mas há sempre nós temos que os chamar, temos que pedir que eles nos venham auxiliar com coisas muito específicas que nós precisamos na nossa vida, para eles poderem então entrar e trazer-nos os sinais, as epifanias, as mensagens e as sincronicidades que nós precisamos de experienciar na nossa vida também. Mas tem que haver esta relação de confiança, de partilha. Eu vou falar mesmo destas técnicas para vocês começarem a falar com os vossos anjos da guarda, que isto é uma coisa maravilhosa. Oh Rita, obrigada, que querida. Mas é verdade, nós temos mesmo que chamar e pedir o auxílio deles. Ainda há bocado os meus filhos perguntaram-me se podiam ir andar de bicicleta para a rua, os dois sozinhos, e eu tenho imenso medo, se bem que aqui é calmo, eu tenho imenso medo de os deixarem sozinhos para a rua, então deixei-os ir, mas fiquei aqui à janela, foi também galinha, e depois chamei os meus anjos, pedi a eles para os proteger, para ficarem do lado deles, para lhes chamarem a atenção de alguma coisa que eles precisem de estar atentos. Portanto, eu passo o dia inteiro a comunicar com os meus anjos da guarda e estou constantemente a pedir-lhes ajuda, a pedir conselho, a pedir amor, a pedir proteção, e é mesmo essa relação que nós temos que ter com eles, de muita humildade, de muita compaixão, e de muita gratidão também. Okay? Essa vibração da gratidão é o que nos leva lá acima. A gratidão, o amor, a alegria, são tudo vibrações muito elevadas que nos ajudam a estar em contacto com os nossos guias e com os nossos anjos da guarda. O que é que acontece? Nós estamos aqui em baixo e os anjos estão lá em cima, em termos vibratórios, claro, não é? Não há aqui muito do céu lá em cima, não está aqui em baixo na Terra. Mas em termos de vibração, nós estamos aqui, os nossos anjos da guarda, os arcanjos, os nossos guias espirituais estão algumas oitavas acima de nós, numa vibração muito mais elevada, e daí é que é importante nós tratarmos da nossa vibração. Eles só conseguem descer até um certo ponto para falar connosco, mas não conseguem vir aqui abaixo fisicamente para nos fazer ver coisas ou para nos mostrar o caminho, não é? Portanto, nós temos que ser nós a fazer essa viagem de os encontrar lá em cima, numa vibração mais elevada, em que nós então tenhamos a capacidade de os ouvir, de os entender e de perceber aquilo que eles nos estão a tentar dizer, ok? Portanto, as técnicas para vocês se ligarem com os vossos guias espirituais, com os vossos anjos da guarda, o primeiro, eu vou ser muito chata, é a meditação, sem dúvida. Estou a pôr-me à prova. Este tipo de conversa faz-me confusão, mas vou ficar a ouvir. Oh, Estrana, que bom! Pronto. Olha, sem pressão para mim. Ainda bem. Então, a meditação é algo que nos ajuda muito, porque a meditação o que nos permite é desligar então a mente consciente para nós termos acesso ao nosso lado intuitivo, não é? Ao nosso lado inconsciente ou subconsciente. Agora, eu ouço imensa gente a dizer: oh Ana, como é que eu sei se isto é a minha imaginação ou se é as mensagens dos meus guias? Oh Ana, como é que eu sei que eu não estou a imaginar coisas ou que eu não estou a inventar coisas na minha cabeça? Eu ouço essa pergunta tantas vezes. Eu sei que isso é normal, eu sei que eu também tinha isso no princípio. Mas eu quero dizer aqui uma coisa que é muito importante. Vocês não podem ter medo da vossa imaginação. Partam deste princípio. Este mundo foi criado pela imaginação. Vou dizer outra vez. Este mundo onde nós vivemos foi criado pela imaginação. Foi a mente imaginativa, a mente cósmica que criou tudo o que existe aqui. Okay? Portanto, a nossa imaginação é realmente a nossa porta para a comunicação com as dimensões espirituais. É exatamente a nossa imaginação. Agora, como é que essa comunicação vai ser feita dos nossos guias e dos nossos anjos da guarda e como nós a vamos receber, vai ser uma coisa muito única e muito reservada a cada um de nós. Eu, por exemplo, eu adoro música, então música é uma forma como os meus guias comunicam comigo.
eu com o tempo fui desenvolvendo sinais e a comunicação com eles, não é? Eu falei sobre isso num dos lives que eu fiz, que era a linguagem da intuição, não é? Como nós podemos desenvolver a nossa própria linguagem com os nossos guias e com os nossos anjos da guarda. Eu sei, muito específico, quando vejo, há um pássaro muito específico que costuma vir aqui à minha janela, eu sei que aquele pássaro representa a minha avó, não é? Portanto, há sinais que nós nos vamos habituando, é uma linguagem que nós temos que desenvolver, uma linguagem espiritual que nós temos que desenvolver com os nossos guias e com os nossos anjos da guarda, mas todos nós somos tradutores espirituais. Todos nós temos esta capacidade. Agora, há pessoas que fazem essa tradução em música, há pessoas que fazem essa tradução em pinturas, há pessoas que fazem essa tradução em dança, há pessoas que fazem em palavras, em escrita, em serem oradores, não é? Portanto, todos nós temos essas capacidades e são muito únicas. Não há necessidade de nós nos estarmos a comparar com as outras pessoas, como elas os fazem. Elas servem de inspiração para nós, para nos dizer, é possível, qualquer pessoa pode fazer. Portanto, o mais importante é vocês estarem conectados com a vossa forma de expressão, aquilo que vocês entendem como sendo manifestações espirituais na vossa vida. E isto pode ser aqueles momentos de epifania quando estamos na natureza, ou quando estamos a conduzir porque recebemos mais mensagens, a mente consciente está desligada. Portanto, seja o que for, que seja a vossa forma de receber, então é essa que vocês têm que trabalhar mais nela. Para mim começou em horas repetidas, exatamente. É impressionante, sinto sempre que estou protegida quando vejo horas repetidas. Exatamente, Rita. Olá, Jorge, bem-vindo. Exatamente, as horas repetidas, a música. Eu tenho, por exemplo, acontece-me imensas vezes, tenho uma música na minha cabeça e depois quando vou ligar, vou pôr música em flow, nem sequer sou eu a selecionar as músicas, a música aparece, não é? Portanto, é uma confirmação. Isto são tudo coisas que nós podemos usar para desenvolver, então, essa linguagem, para desenvolver essa comunicação com os nossos guias, ok? Então, eu vou-vos dar aqui alguns passos que são importantes. Número 1, eu diria que rituais e muita consistência são coisas muito importantes. Eu vejo muitos corações no chão, paredes, comida. Ai, tão bom! Adoro, amo. Até exatamente nestas coisas. Às vezes a gente vai andar na rua e encontra qualquer coisa no chão, não é? E aquilo bate ali mesmo na mousse. Tem mesmo a ver com aquilo que a gente está a passar naquele dia, não é? Há anos que vejo as horas certas. Sempre a 1 ou 2. Vejo também penas, muitas penas. Exatamente, as penas também. Aliás, as penas a gente associa sempre a anos também, não é? Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer em relação a esta comunicação, de vocês começarem então esse serviço de luz, de estarem ao serviço dos anjos, arcanjos e guias espirituais, porque vamos lá ver a importância disto. Não há outra forma deles se manifestarem nesta dimensão física, nesta dimensão da matéria, sem ser através das nossas ações, ou das nossas palavras, ou os sítios onde a gente vai e as pessoas com quem a gente contacta. Não há outra forma do espírito, dessa energia espiritual, se poder manifestar aqui, sem ser através de nós. Portanto, eles precisam do nosso corpo e da nossa voz e das nossas ações e da nossa coragem, muita coragem para fazer este trabalho, para eles poderem manifestar, para eles nos poderem guiar onde nós temos que ir, mas também para nós podermos estar ao serviço de uma equipa espiritual que sabe muito mais do que nós e que nos quer levar às soluções, que nos quer levar à luz, que nos quer levar à paz, não é? E borboletas, ou amarelas ou brancas, tão bom. Eu estou em processo, comecei a meditar há cerca de 1 ano, ainda sou muito mental porque questiono muito. Ultimamente ouço uma voz interior que me diz coisas que vão acontecer. Olha, Olga, muito importante começar a escrever, porque há muitas coisas que acontecem. Eu sei que há imensa gente que me manda mensagens e que diz assim, já estou a meditar há 1 semana ou há 1 mês e agora comecei a sentir isto. Olha, vejo luzinhas, olha, começa não sei o quê, é normal. É tudo normal. Quando nós começamos a meditar, é também uma prática que nós estamos a ensinar o nosso corpo a parar
para se conectar com outras vibrações. Portanto, tudo isso é normal. Muito importante é começarem a tomar nota disso tudo. Eu tenho cadernos e cadernos de há anos atrás que escrevia tudo o que sentia nas meditações e tudo o que via e tudo o que ouvia também. Porque quanto mais nós confiarmos naquilo que estamos a ver e naquilo que estamos a ouvir, mais essa capacidade se vai expandir, mais nós vamos aperfeiçoar então a nossa capacidade de fazer. Portanto, é treino, muito treino. Para além de números repetidos constantemente e uma grande pressão no topo da cabeça. Tudo normal, Olga. Tudo normal, ok? A meditação, para quem achar que é muito complicado, eu tenho algumas pessoas que estão a fazer a terapia da alma comigo e têm alguma dificuldade em fazer a meditação. Eu aconselho que se vocês não conseguirem fazer meditações muito profundas, que comecem com duas coisas muito simples. Uma delas é vocês sentarem-se, sempre que medito vejo olhos. Eu também, Joyce. Sempre. Também vejo olhos. E alguns sei de quem são, outros não sei. Duas coisas muito simples que se vocês quiserem fazer uma meditação mais ativa, que não seja profunda, que vão fechar e achar que vão ver ou ouvir, não é? Uma é vocês sentarem-se em paz, com muita calma, e focarem a vossa visão num ponto específico. Pode ser num ponto específico na parede que está à vossa frente, pode ser sentarem-se a olhar, sei lá, para um cristal. Eu tenho aqui um prato cheio de cristal à minha frente. Pode ser sentarem-se só a olharem para um cristal, pode ser sentarem-se a olhar para uma vela, ok? Tudo isso são coisas, são exercícios muito pequenininhos, mas que nós vamos treinando a mente consciente a desligar e a perceber que nós também precisamos de aceder a outros lados. Portanto, é quase como a gente dizer a criança que nos está a puxar a perna a pedir a atenção e a gente diz, só um minuto, eu já te dou atenção, não é? Portanto, é isso que nós temos que fazer com a nossa mente consciente, só um minuto, eu já te dou atenção, eu agora preciso de ouvir outras coisas que estão a passar dentro de mim, não é? Portanto, se vocês tiverem dificuldade em se sentar numa meditação muito profunda, porque os pensamentos vêm assim, sentem-se e foquem a vossa visão numa coisa muito em específico. Pode ser uma vela, pode ser... nós postámos um vídeo hoje do Felipe, que tem uma música maravilhosa chamada Ocean, e esse vídeo também nos ajuda, não é? A gente a olhar para aquelas ondas do mar a correr, a água a mexer, aquelas vibrações todas a serem emitidas na água, até isso nos pode relaxar e treinar a mente consciente a desligar, ok? Portanto, vocês podem fazer essa meditação mais ativa, de olhos abertos, em que vocês foquem num ponto em específico e se deixem só ficar ali. E outra coisa que vocês podem fazer é sentarem-se só concentrados na respiração, mais nada. Sentem-se só concentrados na vossa respiração e podem fazer a respiração a contar, contem até 5 quando estão a inspirar, contem até 3 quando estão a expirar, certo? Portanto, vão contando e vão se distraindo nos números, vão se distraindo como é que o vosso corpo está a sentir. Podem se focar, por exemplo, onde é que a respiração está a ser feita, se está a ser feita no peito, se está a acontecer na barriga, onde é que essa respiração está a acontecer, certo? Podem se imaginar inspirar luz, paz, tranquilidade, relaxamento, e quando expiram, podem imaginar que está toda a atenção e todo o stress a sair do vosso corpo pelas pontas dos vossos dedos, das mãos e dos pés, não é? Mas só concentrados na respiração, mais nada. Eu hoje meditei ao som desse vídeo de manhã, maravilhoso. É maravilhosa a música do Felipe. E nós vamos partilhar muitas mais, que ele tem imensas. Mas, portanto, se vocês estiverem com dificuldade em meditar, façam esses exercícios pequenininhos de introdução, de começar a desligar um bocadinho a mente consciente e dizer, ok, eu sei que tu tens pensamentos e coisas que tu queres partilhar, mas eu preciso de um tempo aqui agora para ouvir outras coisas que estão a passar dentro de mim. Eu vejo e sinto os sinais deles, mas não sei interpretar o que querem dizer. Ok, Micaela, nós vamos falar disso também. Então, a primeira coisa que eu aconselhava é mesmo os rituais e a consistência. Os rituais não são necessariamente para os nossos guias espirituais e para os anjos da guarda, mas servem de muito para nós quase que darmos o sinal ao corpo que nós estamos a entrar noutra frequência, que vamos entrar noutro tipo de comunicação, certo? Que vamos entrar noutra dimensão, por assim dizer. Portanto, estes rituais são importantes, de nós nos sentarmos a meditar, ou a orar, ou a fazer essa conexão, através seja do que for. Às vezes pode ser só ouvir música de olhos fechados. Olá Cláudia, olá Marta, Paula, João.
Portanto, esses rituais são importantes para nós. Eu dou-vos o meu caso em específico. Eu, quando comecei a sentir, a ouvir e a ver, era tão espontâneo que acontecia em qualquer altura, qualquer hora do dia, estivesse eu a fazer o que estivesse a fazer. E isso causava-me imenso distúrbio, porque não conseguia, estava a ter uma conversa com alguém e estava a ver um ente querido deles atrás deles, ou estava, não é? E então eu comecei a definir alturas do dia em que eu estava aberta para a comunicação e alturas do dia em que eu precisava de tempo para mim mesma, para ser humana. Portanto, esses rituais são importantes porque nós criamos essa consistência, que pode ser, por exemplo, de manhã ao acordar, fazer uma meditação, porque a mente ainda está assim um bocado aparvalhada, ainda não ligou completamente aos nossos problemas, está ali um bocado distraída, então nós podemos entrar, temos essa janela para entrar e fazer uma meditação, ou fazer uma oração, ou até fazer uma afirmação de nós nos ligarmos. Eu postei no outro dia esse enraizamento, acho que até foi hoje, esse enraizamento matinal que vocês podem fazer, está nas nossas stories, em que nós acordamos e acordamos o nosso corpo também. Quantas vezes não acontece? Nós acordamos, mas não acordamos. Nós acordamos, mas arrastamos o corpo, saímos da cama sem propósito, sem vontade, sem motivação. Portanto, essa janelinha de tempo, quando nós acordamos, é uma boa altura para nós então plantarmos aí um ritual de conexão com os nossos guias espirituais e com os nossos anjos da guarda. Podemos nos sentar e fazer uma meditação, podemos nos sentar e fazer afirmações, fazer uma oração, chamá-los até nós, chamar a proteção, chamar o auxílio deles também, e a ajuda e o aconselhamento deles durante o dia, ok? Mas é importante nós ligarmos a nossa luz logo de manhã, porque muitas das vezes nós acordamos, levantamos-nos e começamos a fazer as coisas em piloto automático, sem nos ligarmos à tomada primeiro, e depois andamos estafados, andamos com falta de tempo, andamos completamente sem energia porque não nos ligamos à corrente, lá está, pronto. Portanto, ligar à corrente logo de manhã. Temos estes rituais em que nós nos podemos sentar e dizermos: estou aqui, estou presente, estou aberta, estou receptiva, estou aqui para receber a vossa presença, para receber o vosso auxílio, para receber a vossa proteção, não é? Agora, o que é muito importante nestes rituais, nestas orações e nestas meditações, não é tanto o que se diz, porque eu até posso sentar aqui e dar-vos um texto inteiro das coisas que vocês podem dizer, mas é muito o sentir, é muito vocês não mudarem a vossa forma de comunicar, só porque eles são anjos e guias espirituais. Portanto, não mudem a vossa comunicação por causa disso. Se vocês tiverem que falar com eles, falem com o vosso próprio tom, com o vosso sentido de humor, com a vossa forma de expressão, com o vosso sarcasmos. Sejam genuínos, sejam autênticos nessa comunicação que fazem com os vossos guias, ok? E quando temos medo, evitamos ouvir ou ver. Eu vou ter que perguntar, o medo vem de onde? É medo de quê? Eu lembro-me nos princípios da minha jornada de meditação, também tinha medo, mas eu tinha medo de ir mais fundo, portanto eu conseguia relaxar, mandar fora os pensamentos e não sei o quê, mas quando sentia que estava a sair do meu corpo, dava um choque a mim mesma e voltava. Eu tinha imenso medo de passar assim para um lado que não pudesse voltar ou de perder o controle, não é? Normalmente o que nós temos é medo de perder o controle. Nós temos medo do desconhecido, nós não sabemos o que é que acontece se nós desligamos completamente a nossa mente e, portanto, é aí quase essa transição para o outro lado de estarmos completamente desligados desta dimensão, se não pelo corpo, claro, que nos dá um bocado de medo de passar para o outro lado, não é? Mas não há medo nenhum, portanto, o que nós vamos encontrar do outro lado, nessa comunicação com os nossos guias espirituais, com os nossos anjos da guarda e em meditação, tudo o que nós vamos encontrar é paz e tranquilidade. Não há mais nada do outro lado. Agora, o que há é uma barreira de crenças e uma barreira de resistência que nós criámos uma vida inteira, não é? Portanto, não é uma coisa que desaparece do dia para a noite. Nós criámos medos subconscientes, nós criámos alguma resistência em relação a isso, que depois não nos deixa passar para o outro lado. Não só nesta vida, mas coisas que nós trazemos de vidas passadas, não é? Nós somos as bruxas que morreram nas fogueiras, foram as bruxas que foram apedrejadas, fomos pessoas que foram sacrificadas por causa dos dons do oculto. Portanto, nós trazemos imensas coisas das vidas
passadas. Mas eu garanto-vos, não há mais nada do outro lado da meditação senão luz, clareza, paz, tranquilidade e um amor incondicional, que é a coisa mais bonita que vocês vão alguma vez sentir na vossa vida, no vosso corpo, na vossa experiência, ok? Portanto, essa entrega tem que ser feita com essa confiança também, de nós sabermos que nós nos estamos a entregar a um lado que está aqui para nos ajudar, para nos guiar. Não há nada de negro do outro lado, não há nada de sombrio do outro lado. Há muita paz, há muita tranquilidade, há muito amor e há muita vontade de fazer parte, muita vontade de ser ouvido, não é? Eu às vezes quando estou a gravar os meus postais dos anjos, aparece-me um ente querido da pessoa para quem eu estou a gravar. E eu sinto logo aquela energia toda no meu corpo, porque às vezes são entes queridos que, estando do outro lado, ainda não tiveram a oportunidade de comunicar com nenhum médio deste lado. Então a vontade deles comunicarem com os entes queridos é tão forte que às vezes eu estou aqui toda a tremer e a tentar encontrar as palavras, mas só há do outro lado, só há amor e um desejo enorme de fazer parte da nossa vida, um desejo enorme de nos ajudar, de nos guiar, de nos proteger, e isso só depende de nós os chamarmos. Okay? Portanto, eles estão aqui, estão em todo lado, estão do nosso lado, sempre, sem falta, mas nós temos que os chamar. Eles não vão interferir com a nossa vida sem nós pedirmos o auxílio deles, ok? Porque nós temos livre arbítrio, nós podemos escolher as nossas decisões, nós podemos escolher as nossas experiências, ok? Agora, temos é que também ter consciência daquelas que são boas para nós ou não. Como perceber quem é o nosso guia espiritual? Olha, Paula, os meus foram-me revelados em meditação. Mas posso falar de experiência pessoal, que houve uma fase da minha jornada em que eu senti a mudança dos meus guias espirituais para novos guias que se juntaram à minha equipa e que eram mais dominantes do que os outros que se foram. E nós temos vários. Nós temos, por exemplo, vamos falar do exemplo dos arcanjos, porque isto eu adoro, é o meu tema favorito. Eu adoro trabalhar com anjos e arcanjos. Na situação dos anjos e dos arcanjos, nós temos arcanjos a trabalhar connosco para coisas muito específicas que estão a acontecer na nossa vida, ou para ativar, ou para trazer mais coragem a áreas da nossa vida que precisam de ser desenvolvidas. Por exemplo, o arcanjo Gabriel, okay? Que é dos meus favoritos. Reza a lenda que o arcanjo Gabriel é, na realidade, o único arcanjo feminino. Está para ser provado, não se sabe. O único arcanjo feminino que existia na equipa de arcanjos. Pronto. Mas o arcanjo Gabriel era o mensageiro de Deus, literalmente. Gabriel significa o mensageiro de Deus. Portanto, o arcanjo Gabriel era responsável por trazer a comunicação dos céus à terra. Portanto, ele trazia as mensagens de Deus aqui abaixo. O arcanjo Miguel também, já vamos falar disso. Portanto, ele trazia as mensagens de Deus à Terra. Nem sempre o arcanjo Gabriel era compreendido e aceite pelas pessoas, porque as mensagens que ele trazia de Deus nem sempre eram agradáveis, eram coisas que as pessoas não gostavam de encarar, ou que queriam ignorar, ou que não queriam enfrentar, não é? Portanto, muitas das vezes o arcanjo Gabriel foi mal compreendido nas suas mensagens e mal aceito pela população, porque as pessoas pensavam que ele estava a trazer informação errada, o que nem sequer vinha de Deus. Portanto, mas ele continuou a ser sempre o mensageiro de Deus. Gabriel era o arcanjo que trazia então a comunicação de Deus aqui abaixo à terra. Quando o arcanjo Gabriel está mais presente na nossa equipa de anjos da guarda, então ele vem nos ajudar na nossa própria comunicação, ele vem nos ajudar a resolver problemas do chakra da garganta, nós temos mais coragem de nos expressar, ou até para desenvolver. O arcanjo Gabriel está sempre muito presente com pessoas que são escritoras, ou que são cantoras, músicos. Portanto, o arcanjo Gabriel tem muito essa expressão em mente. Portanto, ele, quando aparece na nossa vida, mais dominante na nossa equipa de guias espirituais, é porque ele vem trazer a força da comunicação, certo? O arcanjo Gabriel foi dos primeiros que me apareceu, por acaso, na minha jornada, quando eu comecei o meu blog. Olá, Cristina! Olá! Olá, Fátima! Jane Domingos! Oh, Cristininha, olá!
Portanto, o arcanjo Gabriel, nesse caso, é o arcanjo da comunicação, não é? Ele vai nos ajudar a desbloquear, desbloquear o chakra da garganta para nós conseguirmos falar, libertar tudo. Vamos, por exemplo, falar do arcanjo, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é muito bom para vir cortar, resolver. O arcanjo Miguel é um arcanjo que tem muita força de decisão, muita coragem de tomar ação. Ele, quando entra na nossa vida, vem realmente ajudar-nos a ter a coragem de acabar aquilo que tem que acabar, de tomar passos noutra direção, de sermos muito específicos, de sermos muito objetivos. Portanto, é um arcanjo de coragem que nos vem também trazer muita proteção, não é? O arcanjo Miguel é dos arcanjos mais com energia mais protetora, mais ativa, mais forte, que nós podemos sentir à nossa volta. Portanto, quando nós temos um medo, um receio, nós podemos sempre chamar o arcanjo Miguel para nos vir proteger, para nos vir ajudar, para nos vir carregar durante aquela jornada, não é? Portanto, é sempre importante para isso. E depois temos outros arcanjos que são importantes também. Nós temos o arcanjo Metatron, que é também é assim, uma oitava acima do arcanjo Miguel, mas o arcanjo Metatron era, por exemplo, responsável pela criação das estruturas do universo, do cosmos, através da geometria sagrada. Portanto, era ele que, no seu entendimento, que continha todas as respostas dentro dele e a visão das estruturas do cosmos, das estruturas do universo, e que ele conseguia então traduzir isso através da geometria sagrada, através dele próprio criar aquelas estruturas todas que faziam sentido. Okay? Portanto, ele também, quando entra na nossa vida, ele traz-nos uma mensagem de a nossa necessidade de nos ligarmos à inteligência divina, de desenvolvermos coisas que ainda não foram criadas, não é? Ele chama-nos para projetos que ainda não existem nesta dimensão. Ele chama-nos realmente para nós termos a coragem de fazer coisas que nunca foram feitas, de aplicar ideias que mais ninguém usou. Portanto, ele traz muita originalidade, mas muita estrutura, muito entendimento da inteligência divina, não é? Pronto. Agora podia estar aqui o dia todo a falar destas coisas, mas só para explicar que há muitos anjos e arcanjos que vêm muito especificamente para fases diferentes da nossa vida, vêm nos auxiliar com coisas muito específicas. Por exemplo, o arcanjo Rafael é muito ligado ao chakra do coração, ele vem-nos sempre curar. O arcanjo Rafael, peço perdão, é bom para chamar quando nós estamos mal de amores, quando andamos mal do coração, quando andamos naquela dor. É bom chamá-lo para ele nos levar a dor e para nos encher de luz outra vez, para nos encher de cura. Ele é muito ligado à cura do coração. O retorno ao amor. Deixa lá ver se eu não perco aqui o fio à meada. Geometria sagrada que existe no todo. Nas flores, plantas, frutas e tudo, certo? Certo, tudo, em todo o lado. Aliás, se vocês, não sei se vocês estão, se têm consciência da sequência Fibonacci. Portanto, é realmente aquela forma quase de caracol que pode ser encontrado em muitos sítios na natureza, nas plantas, em comidas, em todo o lado. Nós conseguimos encontrar essa sequência de Fibonacci, não é? Que parece assim um caracolzinho. E realmente encontrado nos caracóis também. Mas também nos caracóis do mar, nas conchinhas, nós encontramos imensas dessas sequências que fazem muito sentido, não é? Portanto, isso são tudo as estruturas. E eu aconselho a pessoas que veem muitos números. Obrigada, eu é que pensava que o anjo da guarda era diferente de um guia espiritual. Olha, nós temos anjos, temos arcanjos, mas também temos alguns guias espirituais, até podem ser os nossos entes queridos que já passaram. Eu tenho, graças a Deus, tenho a minha avó e tenho o meu pai, mas tenho-os para assuntos diferentes e já sei quando é que cada um deles entra ali, não é? Portanto, basta nós prestarmos atenção. E depois também é uma questão de... Oh, Tecas, olá minha querida. Olá Gonçalo, olá Rita, Paula.
Também é uma questão de nós nos irmos habituando à energia, não é? De quem se está a sentar connosco. Nós podemos nos sentar. Estava aí alguém a perguntar como é que eu soube quem eram os meus guias espirituais. O primeiro passo que nós temos que fazer é perceber a nossa energia. É sentarmos-nos em meditação só com a nossa energia. Estarmos só ali a sentir como é que ela vibra, onde é que nós sentimos, em que parte do corpo, conhecermos muito, muito bem a nossa energia. E depois sentirmos quando a nossa energia está a mudar em meditação, é porque há outra energia que se está a aproximar de nós. Há outra energia que vem interagir connosco. Ok? E portanto, não há que ter medo, nós estamos ali, convidamos a energia a entrar, sentimos o que essa energia nos traz, normalmente é amor, a gente sente o peito a crescer, sentimos aquelas sensações todas muito boas, e depois, com o tempo e com a prática da meditação, vocês podem então pedir ao guia que se identifique, que diga um nome, o que se mostre, o que mostre imagens que vos possam ajudar a perceber quem ele é, não é? Portanto, isto vem muito da prática de vocês sentarem, de fazerem esse encontro, não é? Vocês aqui a tentarem subir a vossa vibração e eles lá em cima a tentarem encontrar-vos aqui e depois fazerem essa união, essa prática, esse ritual com muita consistência todos os dias para vocês poderem realmente começar a ganhar essa confiança de ouvir, de perceber o que está a ser dito, de ver. Eu vejo bastante números iguais. Pronto, Beatriz, ainda bem que me lembraste disso, que era onde eu tinha parado. Credo. Tenho que beber água que estava seca. Então, eu aconselhava a pessoas que têm muita tendência a ver números iguais, ou muitos números de repetição, ou muitos números... normalmente são pessoas que têm alguma aptidão para o estudo da numerologia e de geometrias sagradas e dessas coisas assim mais elaboradas. Não é necessariamente uma pessoa que tenha que ser muito científica. Eu sou uma mulher muito científica e antes da minha jornada espiritual tinha que estar provado, tinha que estar no papel, antes de conseguir acreditar noutra coisa qualquer. Mas eu também tenho muita tendência a ver muitos números, muitas repetições, muitas coisas que fazem muito sentido, e tenho realmente uma paixão pela numerologia, pela geometria sagrada, por coisas que são muito científicas. Portanto, eu aconselhava pessoas que veem muitos números iguais, que estudem sobre isso, que vão lendo, que vão descobrindo mais, que sejam curiosas, que vão atrás da vossa própria curiosidade, porque é realmente isso que nos chama mais a atenção, não é? E depois, por outro lado, nós começamos a ver mais ainda quando começamos a acreditar mais. Portanto, quanto mais nós começamos a acreditar que aquilo está ali, não por uma pura coincidência, mas que está ali porque nós temos que ver, não é? Mais vezes nós vamos ver e com mais força nós vamos ver e depois mais vamos acreditar, mais vamos conseguir descobrir as mensagens que está por trás daquilo. Desculpa a pergunta, Ana, mas quem não é bom em matemática pode ser bom no estudo na numerologia? Absolutamente. Absolutamente. Porque olha, repara, os números são uma linguagem, a numerologia, a matemática, são linguagens também, são formas de nós comunicarmos e percebermos coisas aqui em baixo também. Olha, eu vou-vos dar um exemplo muito, 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 muito simples, que descobri há pouco tempo numa conversa que estava a ter com a minha mãe acerca das constelações familiares. Estávamos a falar da linhagem das pessoas irem à escola, não irem à escola, o bisavô, o tetravô e não sei o quê, pronto, não é? E a minha mãe estava-me a dizer que o meu bisavô não foi à escola, não sabia escrever, não tinha aprendido a escrever, não tinha aprendido as letras, mas sabia escrever com tracinhos. Portanto, isto foi um homem... meu bisavô, lá para trás, não é? Portanto, isto foi um homem que desenvolveu a própria maneira dele tomar nota das coisas que precisava tomar nota de uma forma que só ele compreendia. Portanto, mais ninguém compreendia. Portanto, ele nunca foi à escola para aprender matemática ou português ou escrita ou nada dessas coisas e desenvolveu dentro dele mesmo as ferramentas que ele precisava para tomar nota das coisas que ele precisava tomar nota e perceber. Portanto, todos nós temos ferramentas dentro de nós que podem ser exploradas à nossa necessidade.
Há as coisas que nós precisamos de criar na nossa vida. Obrigada, Ana, tinha essa dúvida, porque efetivamente é algo que me chama. Mas eu tenho um trauma com a matemática desde a altura da minha infância com a minha professora primária, pois, isso é muito normal. Olha, eu também tive um assim, com o meu professor de História que me perguntou se eu era burra e eu fui para casa estudar até ter a melhor nota da turma, que ele chateou-me à brava. Não, às vezes... Vamos lá ver. Não tem muito a ver. Então, quando nós somos crianças e estamos a aprender estas coisas, nós não vemos muita finalidade nelas, não é? Agora, quando nós já estamos nesta idade adulta, em que nós temos curiosidade dos números e da numerologia, não nos podemos deixar levar pelas limitações da nossa infância e realmente acreditar que eu agora tenho interesse em números porque o propósito do meu interesse em números é diferente. Não é porque eu estou a fazer contas ou porque eu tenho que ter uma boa nota no teste ou porque eu tenho que aprender, não é? Mas é porque é algo que me está a chamar, que está a chamar o meu espírito, que está a chamar a minha alma, que me está a empurrar para ali, que me quer levar para ali, não é? Qual a diferença entre anjos e arcanjos? Olha, eu posso dizer a minha opinião pessoal. Eu não tenho lido muito sobre isso. Mas a minha opinião pessoal é que os arcanjos foram pessoas que não necessariamente coabitaram a Terra, portanto não estiveram encarnados, à exceção, acho que de um ou dois que foram promovidos lá para cima. Mas os arcanjos são os que trabalham diretamente com Deus, portanto os arcanjos são os conselheiros de Deus, por assim dizer, não é? Quase como que são os mensageiros, não há outra palavra para isto, quer dizer, são os enviados, são aqueles que têm uma missão direta de Deus para trazer aqui abaixo, coisas que eles tiveram que desenvolver dentro deles e partilhar com o mundo. Portanto, eles são ali a comitiva toda que está à volta de Deus, do divino, da luz, do que vocês lhe queiram chamar, não é? Mas, portanto, eles têm essa proximidade com essa missão de Deus, com esse propósito de Deus, de trabalharem para Deus, não é? Trabalhamos todos. Estamos aqui todos ao serviço da luz também. Em relação aos anjos, os anjos, eu já vou, não sei se vai ser controverso eu estar a dizer isto, é a minha opinião pessoal. Outra vez, anjos para mim podem ter estado encarnados aqui embaixo nesta dimensão, até porque há anjos cá embaixo aqui nesta dimensão também, e muitos desses anjos somos nós, que estamos aqui para perceber a nossa angelidade e a nossa capacidade de ajudar os outros e essas coisas todas mágicas que nós temos dentro de nós. Portanto, os anjos também existem aqui embaixo na Terra, existem anjos terrestres, os arcanjos não, os arcanjos estão ali, oitavas acima, lá acima, a fazerem as coisinhas deles. Mas os anjos, eu acredito que os anjos tenham alguns encarnado aqui nesta dimensão, que tenham experienciado o que é estar no corpo físico, coisa que os arcanjos não sabem, não é? Eles não sabem, a dor, o que é a dor? A gente não sabe o que é isso, não é? Mas anjos que já tenham estado encarnados aqui e que tenham ascendido, sabem o que é estar aqui nesta dimensão, têm consciência do que é o partir do coração, o desgosto amoroso, o queimar, o frio, não é? Portanto, há anjo em todo o lado e há anjo aqui em baixo também. Uma coisa curiosa sobre os anjos terrestres, meu Deus, vocês põem-me a falar de anjo, eu fico aqui 2 horas. Eu já sou tagarela, agora a falar de anjo ainda é pior. Oh querida, oh Sandra, tu és um deles, olha, se calhar sou. Uma coisa muito engraçada sobre os anjos aqui em baixo na Terra, que nós pensamos que os anjos aqui embaixo na Terra, que têm que ser angelicais, que têm que ser puros, que têm que ser assim. Mas normalmente é dito que os anjos, os anjos terrestres, e as pessoas que encarnam, os anjos que encarnam aqui embaixo na Terra, até são pessoas que têm mais tendência para extravasar e experienciar coisas aqui embaixo, como o álcool, as drogas, o deboche, seja o que for, coisas mais para além dos limites, ok? Têm essa necessidade de experienciar essas coisas todas, até perceberem a própria essência que eles têm dentro delas. Portanto, quase que têm uma necessidade de explorar
o lado mais sombrio de ser humano antes de conseguirem compreender a divindade dentro deles, não é? Portanto, fala-se muito disso, dos anjos aqui na Terra serem, então, às vezes um bocadinho marotos, um bocadinho devassos, um bocadinho dados à folia, de terem que experienciar tudo aqui neste plano físico para conseguirem, então, ativar a divindade deles. Os arcanjos são superiores aos anjos, sendo assim. Não há superioridade, não há... vamos lá ver, não há superioridade em relação a entidades espirituais, ok? Se nós formos à primeira dimensão, então somos todos um, somos todos iguais, não há separação nenhuma, somos todos Deus, Deus é nós e, oh meu Deus, pronto. Mas é só por uma questão de nós percebermos também onde é que eles habitam em termos de frequências, de acesso, do papel deles na nossa vida também, não é? Como eu estava a dizer, nós temos arcanjos muito específicos para coisas muito específicas na nossa vida, não é? Também para saber a quem chamar, a quem pedir ajuda. Olá José António, bem-vindo. E os santos também podem ser considerados seres de luz ao nível dos anjos? Sim. Devoção com a Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha, boa. Santa Teresinha é bom. Olha, eu tenho Teresa no meu nome também. Faz favor de andares aí a rezar à Santa Teresinha. Sim, santos, anjos, tudo isso é essa vibração de... angélica, não é? Portanto, lá está, eu disse isto no princípio, mas os anjos não têm qualquer tipo de julgamento sobre nós. Eles respeitam tudo o que nós somos, como nós somos, onde nós estamos, com o que fazemos. Agora, eles têm aconselhamento para nós, têm alguns conselhos, têm algumas dicas, podem nos mandar para ali ou para aqui, dar a opinião, não podem interferir na nossa vida, a não ser que nós os chamemos em oração, em meditação, em afirmações, que nós os possamos chamar e pedir a ajuda direta deles para um caso em específico, ok? Normalmente é isso que a gente faz, não é? A gente chama o santo, chama o anjo, chama o arcanjo, às vezes a gente chama a comitiva toda, quando as coisas estão mal a gente deve chamar a comitiva toda. Venham todos. Mas nós chamamos-los para um caso em específico, para me ajudar neste dia porque tenho um teste que é complicado, estou nervosa, para me ajudar nesta situação, para me ajudar nesta conversa, não é? Eu faço uma oração, por exemplo, antes de fazer os meus lives, sento-me aqui, estou aqui assim um bocadinho a falar com os meus guias, a falar com os meus anjos, peço-lhes a eles que me tragam as palavras certas, que me tragam as pessoas certas, que eu possa partilhar as mensagens sem julgamento e na ausência do meu ego, que eu consiga tocar no coração daqueles que precisam de ouvir as mensagens, que eles sentam então o propósito e a missão a nascer dentro deles. Portanto, tem tudo muito a ver com aquilo que a gente se sente. E isto é o mais importante, nós fazemos a comunicação com o nosso lado de luz e com o nosso lado e com os nossos guias espirituais e com os nossos anjos da guarda e arcanjos. É nós falarmos do coração e falarmos a nossa própria linguagem e sentirmos tudo aquilo que estamos a falar, ok? Não vale de nada nós estamos aqui sentados é quase a mesma coisa que e agora não vou falar mal da Igreja Católica, mas eu fui criada católica, pronto, e tinha ali as rezas todas na ponta da língua e sentava-me e estava a dizer, perguntem-me se eu sentia aquilo. Realmente não sentia. Hoje, se me mandarem rezar, eu sinto aquilo que estou a dizer. Mas o que é mais importante é nós falarmos do coração e usarmos aquela linguagem que é nossa. Somos todos seres de luz. Todos, Rita, sem exceção. Todos, sem exceção. Eu sou tu e tu és eu. Somos todos o mesmo. Somos todos um. Somos todos diferentes, e isso é uma coisa que nós estamos aqui em baixo para aprender ainda, é que nós somos um, mas somos diferentes, e é essa aceitação e esse respeito que nós temos que aprender como humanos, não é? De perceber, sim, nós somos um, é verdade, mas nós somos diferentes, nós não somos iguais, nós não vimos aqui para ter as mesmas experiências e não vimos aqui para ser iguais de todo, nós somos fagulhas de Deus, nós somos faíscas de Deus, somos extensões de Deus, com características diferentes, com experiências diferentes, com coisas diferentes para aprender e coisas diferentes para fazer também, não é?
Se rezar, sinto tanto isso agora, uma conexão. Mesmo, Rita, não é? Olha a diferença. Eu lembro-me de ser miúda e eu andei num colégio privado que tinha uma capela e nós tínhamos que ir todos os dias à capela e aquelas coisas todas. Eu lembro-me de estar ali sentada. Ai, credo, que Deus me perdoe, não estou a falar mal, mas estava ali sentada e estava ali só a repetir aquilo tudo, a ver se aquilo acabava para eu me ir embora. E hoje em dia, se eu me sentar a rezar, estou ali, digo as coisas com calma, estou a sentir tudo, estou ali a respeitar as palavras, o tempo das palavras. Portanto, não é tanto a oração, é dizer, nós sentirmos e falarmos do coração com os nossos guias. Nós temos essa conversa honesta com eles e dizermos: eu estou tão a precisar de ajuda hoje, eu tenho esta situação na minha vida, eu não consigo encontrar solução para ela, eu preciso de uma luz, eu preciso de clareza, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um sinal. Traz-me alguém na minha vida que me possa mostrar, traz-me um sinal que eu possa ver, traz-me uma música que eu possa ouvir, traz-me respostas de todas as formas que eu as possa receber, não é? Nós temos essa humildade de fazer essa conexão e falarmos mesmo do coração, dizermos: hoje estou tão nervosa com esta situação, ajuda-me a tirar esta ansiedade do meu corpo, ajuda-me a tirar esta mágoa do meu peito, ajuda-me a tirar, não é? Nós temos essa amizade, essa relação com os nossos guias. Eu acho que isso é o mais importante, é nós fazermos essa ligação de amizade. Eles estão aqui porque nos querem ajudar, mas porque querem fazer parte da nossa vida. Isso é o mais importante, eles querem fazer parte da nossa vida, eles querem participar, eles querem sentir as coisas através do nosso corpo, não é? Eles querem levar-nos a experiências que são boas para nós também. Muito pessoal, penso que as religiões não servem a todos na sua conexão. Verdade. E cada um pode estar em conexão sem ter intermédios. Absolutamente, Olga. É verdade isso, olha. Como eu te estava a dizer, eu fui criada... deixa eu ver se eu não perco aqui a noção a tempo. Ai, meu Deus, que isto está quase a acabar. Eu fui criada católica, mas graças a Deus a minha mãe nunca me empurrou para a igreja, nem nada. Ela sempre respeitou aquilo que eu queria fazer. E hoje em dia temos conversas maravilhosas. Ela continua a ir à igreja, eu continuo a não ir à igreja. E temos conversas maravilhosas porque de alguma forma as nossas crenças se encontram no meio, que é, há uma fonte de luz que nos rege a todos. Agora, quem quiser chamar Deus, Buda, o Divino, vocês podem chamar Deus o que vocês quiserem. Deus não se importa que vocês lhe chamem, que lhe chamem um queijo. Ele quer é que vocês o chamem. Percebes? Portanto, o importante é chamar essa presença divina na nossa vida. Já a gente chama Deus, Buda, o Divino, a luz, seja o que for, a nossa fonte, não é? É importante é que nós chamemos essa presença na nossa vida, porque eles estão aqui desejosos de fazer parte da nossa vida, ok? Eu vou-me começar a despedir, porque isto está mesmo quase a acabar. E eu não quero estar aqui a olhar para os 20 segundos e ter que estar aqui aos saltos. Pronto. Mas eu vou sem dúvida voltar, sem julgamento e com respeito, às decisões de cada um. Claro, exatamente, Olga, é mesmo isso. É mesmo isso. Aliás, nós costumam dizer que a pessoa religiosa a pessoa religiosa só consegue encontrar Deus dentro da sua religião, a pessoa espiritual encontra Deus em qualquer religião, não é? Portanto, nós como espiritualistas, nós temos a capacidade de encontrar Deus em qualquer religião. Dá-me qualquer uma e eu encontro lá, não é? Ficava a ouvir-te mais tempo. Rita, eu sei. Olha, a gente volta em breve para falarmos, vamos sem dúvida falar mais destes assuntos, de arcanjos, de anjos, desta ligação ao outro lado, trazer mais exercícios também, de nós irmos fazendo esta conexão, mas eu queria deixar esta mensagem hoje para vocês, que é: criem o vosso próprio ritual de conexão com os vossos guias, com os vossos anjos da guarda e arcanjos também, ok? Falem do coração, não tentem modificar a vossa comunicação, não tentem dizer nada diferente, falem do coração, mesmo que vocês sintam. Se sentirem ansiedade, expressem isso. Se sentirem que precisam só de partilhar amor e gratidão, sentem-se e dizem: obrigada por este dia maravilhoso, as coisas todas que me trouxeste, as coisas todas que me mostraste, sou abençoada, estou grata, ok? Falem do coração. Pronto. Ok, foi muito difícil, mas obrigada. São termos que eu encontro de outra forma. Outra vez. Estrana, obrigada por teres participado. Olha, fico tão feliz, nem imaginas. Obrigada, José António,
Beijo, 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 beijo a todos. Cristina, Rita, Elsa, vocês todos. Beijo, beijo, beijo nesses corações. Continuem a tratar de vós, continuem a meditar, a conectar-vos com vocês mesmos. Não tenham medo, do outro lado só há paz e luz e tranquilidade. E uma equipa espiritual maravilhosa, desejosa de entrar na vossa vida, desejosa de começar essa comunicação com vocês. Portanto, comecem vocês a comunicação, comecem vocês a abrir essa porta, comecem a treinar essa linguagem da vossa intuição com a vossa equipa de guias espirituais. Vou-vos largar, soltos que nem uma borboleta, vou-vos desejar um fim de semana maravilhoso, que possam ir apanhar ar, que possam ir conectar com a natureza e eu volto na segunda-feira. Beijos cheios de amores nesses corações lindos.